Vamos falar do primeiro case já, que envolve indústria. Beleza, então. Trazer um pouco de um projeto aqui que a gente fez recentemente, redução do tempo de setup, né? Para quem não sabe que o setup é o tempo, né, de que o equipamento ele fica parado para uma possível troca, né, uma troca de ferramenta. Então, é o tempo que a máquina, o equipamento para, né, faz a troca do dispositivo, da ferramenta, enfim, e faz a regulagem, e starta a máquina novamente. Então, todo esse período de parada, troca e regulagem e tal, avaliação, inspeção, até liberar a máquina novamente para o trabalho, é o tempo de setup. Então, a gente fez um projeto com foco em redução, né, redução do tempo, né, o tempo é dinheiro, né, então a gente conseguiu otimizar bastante. A gente trabalhou com uma ferramenta do Lean, que é a SMED, quem não conhece, nunca viu falar dessa ferramenta, a ferramenta ela é muito conhecida e disseminada pela Fórmula 1, né? Então é a mesma metodologia que a Fórmula 1 utiliza nos pitstops, né? E a gente conseguiu, então, identificar o problema, a causa raiz, e basicamente o SMED ele se baseia em identificar o setup interno e externo. Então a gente definiu o que é o setup interno, o que é o setup externo. Também, para quem não sabe, que o setup interno é quando a máquina ela está parada, e aí você consegue fazer tudo que a máquina ela tem que estar parada, você consegue trabalhar nela. E esse setup externo é tudo que você consegue adiantar fazer enquanto ela está trabalhando. Então, por exemplo, a gente conseguiu identificar que muita coisa se conseguia fazer com a máquina ainda trabalhando. Então, por exemplo, preparar material, preparar documentação de apoio, enfim, né, a questão das embalagens e tal. Então, a gente conseguiu identificar, definir o setup interno e externo. A gente conseguiu também, acompanhando o pessoal, né, no dia a dia, e aí no chão de fábrica, né, no Gemba, como a gente chama, como a gente diz no Lean, né, onde é que as coisas acontecem. E acompanhando o pessoal, a gente conseguiu identificar algumas falhas, alguns desperdícios, né, movimentação, transporte, enfim, vários desperdícios que a gente conseguiu identificar, e aí identificando esses desperdícios e levantando o histórico, né, o histórico de fatos e dados que a gente tinha, né, já de um longo período, e a gente conseguiu mensurar, né, o estado atual, né, e prever um estado futuro, um estado ideal. E aí a gente começou a implementar as ações. Então, ações foram... Vocês fizeram filmagem da operação, não? Não chegamos a fazer filmagem. Não chegamos a fazer filmagem. É uma técnica que muitas pessoas usam, né? Filmar o processo e aí... porque daí você vai e volta, você mede os tempos, você pode particionar bastante, né? Porque o grande segredo no SMED é a gente conseguir quebrar em muitas pequenas atividades, né? Tarefas, na verdade. Isso. Então a gente pega uma atividade e divide em várias pequenas tarefas, porque daí parte delas a gente consegue externalizar e outra parte não tem jeito, né? Eu fiz um projeto desse numa indústria de impregnação de tinta, né, que faz embalagem, e numa flexo impressora, e o ganho foi absurdo. O gasto foi muito pequeno, o tempo médio de troca de ferramenta girava na casa dos 47 minutos. Nós reduzimos isso para 7 minutos de média, podendo cair para 3 ainda se tivesse algum investimento que dependia dos gestores fazerem. Isso. Que daí seria fazer a fixação pneumática, aquela... Sim, automatizar um pouco, uma coisinha, isso, mas só com o que se tinha em casa, arrumando um carrinho, acertando a altura, preparando os estoques, pequenas coisas, né? Enfim, cara, só aí a gente teve 50% de ganho. Só nesse elemento. Então, o SMED realmente é fantástico, né? Single Minute Exchange of Diet, a troca em 1 dígito de minuto, no máximo 1 dígito de minuto. 1 dígito de minuto. E essa é a ideia. E realmente, eu sou suspeito de dizer, é uma das ferramentas que eu mais gosto de trabalhar dentro das organizações, porque é uma das que traz dinheiro na certa e traz muito dinheiro normalmente. Muito, né? muito.
Nesse projeto a gente... São as duas que mais trazem dinheiro, assim, é o DOE e o SMEC. Normalmente isso realmente é isso que acontece, né? É um baixo investimento, né, que se tem para um retorno grande, né? Normalmente um retorno grande, né? Da empresa. Então, nesse caso aqui, nesse projeto, a gente conseguiu reduzir 62% do tempo de setup. Então, é bastante coisa, né? E justamente fazendo isso, identificando o setup interno e externo e dividindo as tarefas em pequenas partes. E aí, trabalhando e identificando os desperdícios em cada parte, né? Então, a gente conseguiu... o que mais houve investimento, né, foi no treinamento exaustivo, né, depois que foi definido o setup interno e externo, foi definido as responsabilidades de cada um, o que cada um tinha que fazer e quando tinha que fazer, né, no tempo certo e tal, e então a gente começou um treinamento exaustivo, exatamente o que a Fórmula 1 faz também, né, treinamentos exaustivos até conseguir chegar no nível ali que todo mundo sabe o que tem que fazer, na hora que tem que fazer e no tempo que tem que fazer. Então foi um ganho muito, muito grande para a empresa, né, como um todo. E depois, claro, depois do treinamento, né, depois de implementar todas as ações, fazer alguns investimentos, pequenos investimentos, ferramentas, tal, para facilitar e otimizar o processo, né, a gente padroniza, né. Então a gente busca padronizar com checklist, com padronização de métodos, né, definição de tempos, né. E a gente coloca uma meta e trabalha com isso, né? E mensurar, né? Mensurar. O tempo era X, agora virou Y, e acompanhando o processo de perto, né? Então, a gente começou fazendo isso com uma ferramenta só, deu certo, aprovou, a gente replicou isso para mais de 140 moldes aí que a empresa tinha na época, e foi um ganho absurdo em relação a esse processo, que como a gente falou, é um baixo investimento em relação a grana, né, din-din, mas ele é um retorno muito grande, né?